Boa noite a todos, boa noite a quem eu não cumprimentei ainda. Queria agradecer o convite que novamente é feito para que eu possa fazer a palestra, agradecer a Graça por esse convite e tentar conversarmos aqui para uma coisa bastante interessante. Eu estava aqui pensando, né, o que eu poderia abordar para falar com vocês, mas acabei descobrindo um tema bem interessante. Então, vamos fazer agora uma prece inicial, que a gente inicie, e logo na sequência a gente fala a respeito, ok? Peço a todos, convido todos a fecharem os seus olhos nesse momento, apaziguarem sua mente, seu coração, e juntos elevarmos nosso pensamento ao nosso Divino Mestre. Mestre, te rogamos amparo e apoio aos trabalhos de hoje e que os aprendizados que daqui levarmos e que refletem a sua palavra, possamos tê-los gravado em nosso espírito. Dessa forma, os utilizarmos como um guia em nossa vida cotidiana. Te imploramos piedade com nossas faltas continuadas e agradecemos de todo o coração as sucessivas oportunidades de crescimento que nos são disponibilizadas. Que assim seja, graças a Deus. Então, novamente, boa noite. Eu estava, então, pensando o que nós poderíamos conversar que seja de mais, vamos dizer, mais valia para o momento que nós estamos passando, né? A gente vê na televisão a todo momento que a gente liga. Eu parei um pouco de assistir jornal, porque a nossa mídia, infelizmente, tem a grande tendência de falar só de coisas negativas, né? Mas, assim, estamos realmente passando por um momento difícil. Já começamos a entrever no final do túnel, começamos a entrever algumas luzes aí de sair dessa situação, mas essa é o fato, né? Então, vendo um pouquinho dessas notícias que passam no jornal, tudo que a gente consegue ver é uma notícia de uma família que perdeu uma pessoa da família, ou um amigo. No outro, nós vamos ver uma pessoa ou uma família que perdeu num acidente todos os seus bens. Mais um pouquinho à frente, vamos ver na parte dos esportes alguém que não foi aprovado para uma determinada competição que vai existir e estava se sentindo bastante triste, né? E pensando um pouquinho, falei assim, puxa vida, né? Nós estamos com um déficit de felicidade realmente no mundo, né? Com isso, eu falei, poxa, por que a gente não fala então um pouquinho sobre felicidade? Né? Será que é essa realmente a situação que a gente tem? Então, vamos falar um pouquinho hoje? Vamos falar um pouquinho hoje sobre felicidade, né? Não tenho nenhuma pretensão de trazer a receita da felicidade, mas eu acho que se a gente se debruçar um pouquinho sobre o aprendizado que a gente já tem e nos debruçarmos um pouquinho, com cuidado, a gente encontra, cada um de nós, uma forma de ser felizes, de ser mais feliz durante o nosso dia a dia, né? Eu falei, poxa, a felicidade é um tema interessante, né? Aí eu comecei a conversar, eu fui mesmo para o meu pessoal aqui da minha família, que eu convivo, falei, o que é felicidade para você, né? Eu falei, me falasse, nossa, felicidade é se eu pudesse me reunir com a minha família, né? Poder juntar todo mundo, abraçar todo mundo, faz tempo que a gente não vê, isso é uma coisa que me deixaria muito feliz. Aí fui com meu filho, né? Meu filho estava participando aí de um concurso para uma pós-graduação fora do Brasil de um ano, né? Não, felicidade para mim, puxa, se eu conseguir passar para eu me aprimorar, para minhas habilidades serem melhores como maestro, poxa, isso é tudo que eu quero, né? E eu falei assim, nossa, e para mim, o que é felicidade? Eu falei, poxa, a felicidade são essas coisas mesmo. Se faz feliz a eles, faz feliz a mim. Pensando um pouquinho, eu falei assim, mas isso não é felicidade, né? Isso, na verdade, são momentos felizes, né? Então,
O que é felicidade? Aí, uma coisa que fui atrás de ver algumas palestras interessantes sobre isso, né? E me deparei com uma questão, né? Que, assim, se digna aparecer, eu diria assim, afinal, o que é felicidade? Nós estamos aqui entre 60, 70 participantes, né? Se eu me aventurasse a perguntar para alguns o que é felicidade, quase com certeza, nós teríamos várias respostas, nós teríamos várias condições que nos tornam felizes. O que me leva a crer que nós confundimos muitas vezes felicidade com momentos felizes, né? Então, uma coisa pode me fazer feliz, mas eu não estou feliz até para poder curtir aquele momento, né? Então, na verdade, o que é felicidade? Como que nós poderíamos definir isso para que a gente possa realmente tornar essa condição um pouco mais comum no nosso dia a dia, né? Fui lá nos nossos livros, né, da doutrina, eu encontrei em vários deles, escrito de formas diferentes, né, que a felicidade não é deste mundo, né, e gostei desse slide que eu peguei, porque ele põe um ponto de interrogação. Realmente a felicidade não é deste mundo? Né? Se muitas vezes a gente não sabe nem o que é felicidade, como é que nós podemos dizer, né, os livros da doutrina dizem que a felicidade promete ao evoluirmos nos mundos mais felizes, vamos encontrar uma condição mais feliz do que aquela que vivemos hoje? Afinal de contas, a Terra é um planeta de expiação, né? Então, na verdade, o que eu penso é que a felicidade ela é algo que ela se situa muito mais no interior, é muito mais uma condição espiritual, é muito mais uma condição interna do que externa, né? Aí fui dar uma olhadinha, vários filósofos aí ao longo do tempo se debruçaram sobre esse assunto da felicidade, né? Então vamos dar uma olhadinha só alguns exemplos para ver como isso muda, até para os grandes pensadores, a questão da felicidade não é tão simples assim, né? Na Grécia Antiga, ainda no tempo do helenismo, né, o filósofo Epicuro sugeriu uma ideia de que a felicidade ele seria as coisas belas, que você teria felicidade através da cultura do corpo e dos prazeres, né? Olha só uma ideia bastante, vamos dizer assim, material, né? Essa ideia, muita gente até hoje permanece ainda sendo o conceito de que de que tem que pensar mais nos prazeres, afinal de contas, todo mundo tem direito de ter prazeres, né? É o que torna as pessoas felizes, né? Essa é uma ideia que foi abandonada depois por ser realmente restrito, né? Na verdade, a máxima dessa filosofia era que possuir para gozar, né? E o pessoal se esquecia que muitas vezes a posse possui o possuidor, escravizando, né? Então, essa era a ideia que se tinha. Isso foi mais ou menos 300 anos antes de Cristo, né? Aí tivemos um pouquinho depois o Leucipo, né? Leucipo ele foi quem teve a primeira ideia de que todas as coisas materiais se dividiam em coisas muito pequenas, né? E ele acreditava que a chave da felicidade era a sabedoria. E se nós soubéssemos tudo, nós seríamos completamente felizes. Tivemos aí Diógenes, que acreditava que a felicidade era nada para ter, nada para viver, viver sem preocupação, não pensar em nada, não se comprometer com nada, e que a vida era realmente para ser vivida sem preocupações, né? Eu sempre gostei muito de Sócrates, né? Sócrates, ele, como vocês sabem, ele tinha ideias muito diferentes do seu tempo e ele foi executado, né? Deram-lhe cicuta, né? Que é um veneno para ele tomar.
E no momento derradeiro, né, os seus discípulos foram procurá-lo na prisão e disseram que tinham subornado os guardas para que ele pudesse fugir. Então foram lá para motivá-lo a fugir. E a consideração de Sócrates foi de que ele nunca poderia fazer isso, porque ele não seria honesto com ele mesmo. E que se para seguir a lei ele deveria ser executado, que ele assim não seria, e ele não se recusou a fugir, né? Para o discípulo dele, as palavras foram: um homem não são as suas vestes, o seu invólucro, o seu corpo, mas o seu espírito, né? Para Sócrates, a felicidade, ela dependia de 3 fatores essenciais: uma consciência tranquila, ter um coração pacificado e caráter reto. Ora, se nós temos aí 3 pensadores, né, que passaram a história como pensadores, e nem eles entravam numa ideia, né, voltamos a dizer, então, e o que é a felicidade? Né? Grande parte da população nossa hoje vive uma felicidade que é condicionada, né? O que se diz? Serei feliz, é muito normal, acho que todo mundo já passou por isso, né? Quando você fala, você é feliz? Fulano, você é feliz? Ele fala assim, eu sou feliz, mas olha, eu seria mais feliz ou eu seria mais feliz quando, ou seja, as pessoas hoje tendem a colocar a sua felicidade fora de si, colocar a felicidade dependendo de coisas externas, de pessoas externas, dependendo da aceitação de outras pessoas quanto a si mesmo, dependendo de condições que muitas vezes elas não têm controle. Consequentemente, a grande maioria das pessoas hoje no mundo é escrava do que tem, né? E alguns outros, ou talvez o restante, é escravo daquilo que não tem. Então, está sempre se procurando ter mais, ou então sofrendo, sendo infeliz por não ter. Novamente, colocando a felicidade no exterior do seu espírito, em condições que muitas vezes não tem controle, né? Então, é muito interessante quando a gente sai desses filósofos, né? E felizmente tivemos aí, há 2000 anos, né? Nosso Divino Mestre, que encarna, vem viver na Terra a experiência e com o seu testemunho, com a sua ação, com a sua prática, vivenciar tudo aquilo que ele veio ensinar, com outros, com ensinamentos, com morais muito mais elevadas do que aquelas que se tinha naquele tempo, né? Eu coletei aqui algo que particularmente me afeta bastante, me motiva bastante, que é o Sermão da Montanha, né? Jesus, vendo a multidão, subiu no monte e, sentando-se, aproximando-se dele os discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, Jesus veio ao mundo trazendo uma moral muito mais elevada e realmente nos mostrando o caminho da verdade e o caminho da vida, né? Os ensinamentos de Jesus, Jesus nos prometeu também, dizendo que para nos auxiliar, com outras palavras, lógico, mas que nós teríamos para nos auxiliar o Espírito da Verdade, que o Espírito da Verdade viria para continuar os ensinamentos, né? E os Espíritos das Verdades, chegamos mais atualmente à nossa querida doutrina, né? O verdadeiro Espírito da Verdade que vem
explicar, traduzir muitas vezes, traduzir as parábolas das quais o nosso mestre falou, para que a gente possa entender e vivenciar. Então, felizes somos nós que podemos fruir desses ensinamentos, as formas, as razões, o caminho para encontrar a felicidade. Eu acho que a doutrina ela peguei aqui uma frase, né, daquele que se esforça seriamente para melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Né? E aí eu sou um pouco contrário a todas essas colocações que dizem que não é desta vida, que essa é uma vida de sofrimento, ou esta é uma vida para que a gente possa pagar muitas das coisas que temos, dos débitos que temos, né? Eu acho que se nós conseguirmos entender aquilo que Jesus nos disse, em termos de trabalharmos para nos melhorar, para que a gente possa realmente evoluir, todas as oportunidades, todas as dificuldades, elas, na verdade, são oportunidades para que a gente melhore. Né? Então, realmente, não tem por que a gente achar que é uma vida, que essa vida é uma vida que nós não conseguimos a felicidade. Talvez a gente não consiga a felicidade perfeita, aquela que flui os espíritos evoluídos, aquela que flui os espíritos que estão em outros orbes, muito mais evoluídos que a nossa terrinha. Né? Eu acho que nós já falamos, tem algumas outras passagens interessantes, e vamos encontrar, inclusive, a explicação no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá no capítulo 3, onde se fala que há muitas moradas na casa de meu Pai. Né? Isso nos leva a crer que, realmente, a casa do nosso Pai é o universo, com milhões de planetas, de orbes diferentes, e cada um em um grau de evolução. Né? Ou seja, temos aí os planetas que são planetas de expiação, planetas bastante primitivos, onde os espíritos que estão começando a sua escala evolutiva se encarnam para ali começar a experimentar as primeiras lições da sua existência. Em seguida, temos os mundos de expiação e prova, né? Entre os quais a Terra está, né? E esse é um dos motivos pelo qual, ao nosso lado, quando a gente olha, temos tantas coisas negativas ao nosso lado acontecendo. Né? Após disso, temos os mundos mais evoluídos, os mundos celestes e divinos, onde os espíritos depurados realmente vivem a verdadeira, onde reina o bem e a felicidade total. Né? Essa é na Terra, o que a gente tem, na verdade, é uma mescla de felicidade, é uma mescla de provas, para que a gente possa realmente evoluir. Né? Eu gostaria de colocar, ou seja, alguns textos, né? Não quero ler para vocês, mas basicamente a questão é, a felicidade é plena, né? É a ausência de todo mal e a consequência, que eu prefiro sempre falar, que é, na verdade, o amor exercido na sua plenitude. Né? Todos buscam a felicidade, porém por caminhos diferentes. Né? Muitos, e no nosso mundo, que ainda por sermos muito materiais, muitos veem nas coisas passageiras, nas coisas materiais, nos prazeres, a verdadeira fonte da felicidade para eles, né? Mas, na verdade, o que se confunde muito é felicidade com bem-estar, né? Um bem material, ele serve para nos dar mais conforto, para exercitar no nosso ego, quem precisa de um ego maior, mas não realmente felicidade. Nós vamos encontrar nossos espíritos superiores,
que dizem e nos afirmam que quase sempre o homem é o agente da sua própria infelicidade, né? Então, como eu falei, eu não quero ter a pretensão de deixar ou de dizer uma receita, de dar uma receita para cuidar da felicidade, né? Porém, se nós praticássemos mais aquilo que nos fala o nosso mestre, praticássemos o amor, com certeza nós nos pouparíamos muito mais. Muitos desfrutaríamos de uma felicidade relativa tão grande quanto aquela que podemos ter no nosso mundo e na nossa condição evolutiva, né? Nós podemos ser felizes, mas a felicidade nunca deve ser encontrada fora de nós, e sim internamente, né? Nós devemos viver de uma forma reta e ter, ao final do dia, aquele sentimento do dever cumprido, porque é isso que nos faz felizes. Não adianta termos tudo. Quantas são as vezes que nós vemos pessoas de todas as classes sociais, pessoas que têm tudo, reclamando que são infelizes? Pessoas que têm tudo, sem realmente saber para que lado ir, né? E ao contrário, né? Eu tenho um amigo que é impressionante, a forma de viver do cara é impressionante. Ele perdeu o filho dele de uma doença autoimune, depois perdeu a esposa num acidente, e eu volto a dizer, eu não consigo encontrar um cara, não consigo, quando eu penso em felicidade, eu penso nesse rapaz, porque toda vez que eu falo com ele, ele está exercitando, o bom dia dele é um bom dia espontâneo, é um bom dia que envolve a gente. Então eu falo assim, puxa vida, é um cara que teria tudo, né? Tem problemas, eu conheço há muitos anos, tem problemas financeiros grandes, né? Ele lava carro. Poxa, o bom dia do cara, ele é uma coisa tão envolvente que eu falo, como é que um cara, uma pessoa que poderia todos os motivos para ficar chorando as suas mazelas, e ele consegue dar um bom dia desse jeito e fazer o seu trabalho sempre sorrindo, né? Isso é porque, na verdade, a felicidade é uma decisão de cada um de nós de ser felizes no seu dia a dia, encarando aquelas dificuldades, aquelas provas que acontecem ao longo de nossa vida como parte integrante do nosso aprendizado. Tem algum motivo para nós estarmos passando uma determinada dificuldade? Existe. Nada acontece por acaso. Se nós passamos por uma determinada dificuldade, seja ela qual for, em algum momento essa dificuldade foi aceita por nós mesmos quando nós encarnamos, quando nós aceitamos esse desafio, foi aceita por nós mesmos para que a gente aprendesse alguma coisa. Ora, se foi algo que nos foi dado para o nosso aprendizado, para nosso crescimento, e a que adianta nós ficarmos reclamando dela? E que adianta ficarmos chorando ou maldizendo aquele problema ou aquela má sorte que naquele momento nos alcançou, né? A forma como nós vamos encará-la é que vai dizer qual é o tamanho da dor que nós vamos ter, se nós ficarmos sofrendo aquela dor, quanto tempo nós vamos passar naquela situação dolorida e o que nós vamos tirar dela. Estamos todos sofrendo de uma forma ou de outra por conta dessa pandemia. Quantos de nós conseguiu aprender alguma coisa nessa pandemia? Tem um motivo para a gente estar passando por isso. O que nós aprendemos? Se aprendemos alguma coisa, ótimo, foi um treinamento para a nossa evolução, foi um treinamento para o nosso caráter, foi um treinamento para o nosso espírito. O livre-arbítrio é direito inalienável do espírito e, como resultado, nós somos sempre sujeitos às leis de ação e reação, sofrendo os males das infrações e dos nossos excessos. Então, na verdade, a questão é quanto é que somos responsáveis por aquilo que nós estamos passando. Será que usamos de forma correta o livre-arbítrio?
pode ser que usamos na nossa vida atual, mas pode ser que isso é um débito de uma vida pretérita. De qualquer forma, temos que passar por ela da melhor forma possível, para que não tenhamos de repetir o mesmo, passar pela mesma situação 2 vezes, né? Então, a felicidade, eu acho que essa frase do Dalai Lama, eu acho que exemplifica bem isso, né? A felicidade é um estado de espírito. Se sua mente ainda estiver no estado de confusão e agitação, os bens materiais não vão lhe proporcionar felicidade. Felicidade significa paz de espírito, né? Eu digo sempre, né, que a felicidade não é a gente que não querer crescer, não querer progredir, não querer ter uma coisa nova, não querer construir algo, não querer fazer uma viagem, não querer não ter um projeto para si mesmo. Não é isso, absolutamente. Mas é uma coisa muito diferente você ser movido para realizar aquele seu desejo e usar isso como uma forma de aprendizado, ou sofrer por não conseguir e, consequentemente, não ser feliz. Então, a questão é, quanto é que nós conseguimos querer as coisas sem que nós tenhamos que sofrer por elas, mesmo por, às vezes, não ter conseguido. Eu convido a todos a tentar analisar essa situação, a analisar essas dores dentro desse princípio, de que, de alguma forma, nós tivemos algo que nos faz passar pela dificuldade. Consequentemente, façamos uma oração, vamos dedicar aquele sofrimento a nós mesmos, para que isso possa ser utilizado no nosso futuro. Uma das coisas que eu peguei, gostei muito dessa figura do Simonet, porque ele mostra uma das coisas que talvez mais deixa na atualidade, ainda mais nesse ambiente de informática que temos, em que qualquer um tem um celular, qualquer um tira uma foto, a todo momento você é flagrado de uma forma, né? É quando a pessoa ela faz da sua felicidade a opinião dos outros, né? Então, aqui tem a menina que alguém fala para ela que é o cabelo mais longo, já a outra acha que é melhor o cabelo mais curto. Ou seja, uma pessoa que a felicidade dela é agradar as pessoas, ela, na verdade, ela foi as outras pessoas e não foi ela mesma. Como ser feliz numa condição dessa? Porque nós não vamos encontrar nunca 2 pessoas com a mesma opinião de nós, né? A mesma opinião nossa. Então, na verdade, o que nós temos que ser é realmente sermos nós mesmos, né? Eu gostaria de finalizando, né, a nossa conversa com algumas condições que eu tirei desse aprendizado, né? Primeiro, a vida não é um problema, nós não vivemos num problema ou com dificuldades. O que nós temos são desafios. Desafios são oportunidades apresentadas para o nosso crescimento, né? Por detrás dos problemas existem lições, tarefas, desafios. A grande aventura que nós viveremos vai tomar conta de nós quando vencermos os obstáculos que a vida apresenta. Só existe crescimento com desafios. Sem desafios e problemas, nunca evoluiríamos, ficando paralisados em uma bonomia infinita. Alguém fala, puxa, eu gostaria de nunca ter problema. Se você não tiver problema, como nós vamos evoluir? Porque é nos problemas, é quando a gente é quando o carro apresenta problema e a gente está sozinho numa estrada, é que nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é mecânica, porque nós vamos lá fuçar. É quando um cientista descobre uma vacina nova, ele tem um problema. Qual é o problema? A pandemia. E aí ele descobre a vacina. Então, na verdade, problemas, eles são desafios corriqueiros em nosso dia a dia que nos move para frente. Devemos sempre manter a fé em nosso Pai, acreditando que nenhuma prova nos seria dada se não tivéssemos condições de vencê-la. Eu acho que
são algumas condições básicas que eu procuro viver dessa forma, e eu acho que, de certa forma, exemplifica aquilo que a gente precisa para ser feliz. E eu gostaria de terminar com uma consideração, né? A felicidade, ela não está no fim da jornada, né? E sim na cada curva do caminho que a gente percorre até encontrá-la, né? A vida, quando a gente aceitou a receber essa missão que recebemos nesse nosso período, dessa nossa encarnação, tinha um fim que se esperava para isso. Mas, na verdade, o fim é que a gente espera só vai acontecer quando a gente viver cada passo da nossa vida. As partes boas e as partes ruins. Então, vamos aproveitar ao máximo as partes boas, vamos aproveitar ao máximo os momentos felizes, mas nos momentos de sofrimento, nos momentos de tristeza, de infelicidade, vamos acreditar em nosso Pai de que por um momento nós estamos vivendo isso, né? E aí realmente, para terminar, mas eu não tenho nem nada para dizer, mas eu tenho algumas coisas que quando eu olho, por isso que eu falei que eu parei de assistir jornal, essas coisas, eu procuro ver para exercitar a minha felicidade, para eu me lembrar disso, né? Que é a figura de uma criança, né? Dormindo com a consciência mais tranquila, né? Uma criancinha dessa tem a sua consciência tranquila. Então, a felicidade na Terra, muitas vezes, ele vem de uma consciência tranquila, né? Olha que coisa mais rica. Alguém tem condição de não ser feliz olhando para uma criança dessa, né? Se a gente abrir as portas do nosso espírito, a luz do amor, para que te auxilie a entender a linguagem da vida, né? A linguagem da vida é simples. Basta que a gente consiga entendê-la e não nos rebelarmos contra ela. Eu encerro aqui as palavras que eu tinha a dizer, desejando deixa eu interromper. Desejando a todos que realmente entendam que as condições da vida, nós conseguimos ter uma vida feliz. Eu sou um cara feliz. Eu sou um cara muito feliz. Eu fui premiado com uma família, com uma carreira e com muitos problemas que eu tive que resolver e continuo resolvendo, né? Hoje eu tento auxiliar, trabalhando no centro, atuando no CEVAP, sou síndico, né? Não ganho nada, mas aqui trabalho para 1.200 pessoas, resolvendo problemas do dia a dia. Pensa que esses problemas não me deixam? Na verdade, eu fui conseguir alinhavar essa apresentação hoje, falei com o Fernando, porque foram 2 dias terríveis aqui no condomínio, que estamos com uma obra que está dando problema. Então, de novo, olha que coisa boa, né? Poder auxiliar pessoas, né? Vivendo, tentando resolver os problemas para elas. Então, eu acho que essa é a questão que a gente precisa, encontrar a felicidade dentro de nós mesmos. Decidirmos, circulou no centro, circulou um filminho de uma garota que passou naquele programa de música nos Estados Unidos, de cantores, né, nos Estados Unidos. A menina tem uma voz linda, fantástica. Quando ela foi se apresentar para os juízes, ela tinha câncer e, segundo ela, tinha pouco tempo de vida, câncer localizado em 3 locais no corpo, e a resposta dela: eu não preciso esperar a minha vida melhorar para decidir ser feliz. Olha só. Então, realmente, gente, sejam felizes, aproveitem a vida dentro do caminho de nosso mestre, dentro do caminho do nosso Pai. Eu acho que a gente vai fazer aquilo que nós decidimos ao vir para esse nosso planetinha. Ok? Obrigado novamente pela oportunidade, e a gente se encontra, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado.